A empregada negra traduza com maestria, deixando o CEO em pânico e mudando seu futuro. O relógio marcava 14 horas, quando a sala de reuniões se transformou em um campo de batalha. O clima estava tenso e pesado, como se a atmosfera estivesse carregada de eletricidade. Fernando, o diretor executivo, encarava uma tela repleta de gráficos e números, enquanto diante dele, o cliente, um magnata exigente, cruzava os braços em clara desaprovação. O homem, com seu olhar penetrante, parecia mais uma tempestade prestes a estourar do que um parceiro de negócios. Mas naquele momento, o verdadeiro desastre estava para acontecer. Até que uma voz suave interveio. Perdão, posso ajudar a esclarecer isso? Foi Luísa, a funcionária negra que muitos consideravam apenas uma empregada. Sua presença na sala sempre tinha um toque de sutileza. Mas naquela fração de segundos, ela irrompeu como um raio. O silêncio se instaurou. A surpresa foi palpável, e os olhares se deslocaram para ela, como se de repente a sala tivesse encontrado um novo centro de gravidade. O que era apenas uma reunião chata, agora se tornara um espetáculo intrigante. Luísa aproximou-se da mesa, seu coração pulsando rápido. Ela sempre soube do talento que tinha, mas a insegurança frequentemente a cercava. Contudo, aquela era sua chance. Com uma fluidez impressionante, ela começou a traduzir as palavras do cliente, ajustando nuances, inflexões e até as emoções contidas em cada frase. Sua interpretação era como uma dança, envolvente e poderosa. Fernando, antes contido e nervoso, começou a relaxar. A presença de Luísa parecia abrir espaço enquanto ele tentava reconquistar a confiança do cliente. O diretor sentiu um fio de esperança. A força dela o surpreendia e, ao mesmo tempo, o deixava ansioso. No entanto, por trás daquele brilho, Luísa guardava um segredo que poderia quebrar toda a construção que estava levantando. O magnata não era um estranho. Ele era a razão de sua vida ter tomado um rumo sombrio. A última vez que se viram foi em uma situação que a deixou marcada para sempre. Agora, seus destinos estavam entrelaçados novamente, e a alavanca para o futuro não poderia ser mais pesada. Os dias seguintes trouxeram novos desafios. Fernando começou a ver Luísa não apenas como uma funcionária, mas como uma parceira. Ele passou a confiar em sua visão sensível para reestruturar a empresa. Mas o impulso positivo fez com que o escândalo de práticas discriminatórias emergisse, catapultando a organização em um mar de críticas. A pressão aumentava e, a cada dia, Luísa se sentia mais dividida. De um lado, suas ambições profissionais. Do outro, a lealdade ao seu passado obscuro. O telefone tocou. Um nome familiar apareceu na tela e seu coração parou. Era a hora da verdade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O telefone tocou. O som cortou o ar pesado da sala como um grito. O olhar de Luísa se prendeu à tela. Ela sabia que o número não era apenas um nome familiar. Era um capricho do destino. O coração dela pulsava em um ritmo frenético, como se quisesse escapar do peito. Ela hesitou, mas atendeu. Alô? A voz que respondeu soou familiar e fria.
Era Tânia, uma velha amiga do passado, a única que sabia do segredo que Luísa guardava como um peso. A ligação veio como um fantasma, um eco distante de uma vida que Luísa tentava esquecer. Luísa, temos que conversar. É sobre o homem que está na sala, o cliente, o magnata, ele não é quem você pensa que é. As palavras de Tânia chegaram como um tapa no rosto. Um nó se formou na garganta de Luísa. Como assim? O que ela queria dizer? Antes que a amiga pudesse explicar, um estrondo ecoou atrás dela. As portas da sala de reuniões abriram-se com um estrondo e um segurança, visivelmente nervoso, entrou. Senhor Fernando, temos um problema sério. O magnata, ele está sendo investigado por fraudes e corrupção. As notícias estão se espalhando. Um frio percorreu a espinha de Luísa. A pressão na sala aumentava e a tensão era palpável. O olhar de Fernando se encheu de pânico. O quê? O que você está dizendo? Sua voz estava tremendo. O magnata, que antes parecia uma tempestade controlada, agora começava a desmoronar diante deles. Calma. Precisamos agir rápido. Luísa ouvia tudo com um zumbido no fundo. Tânia continuava, mas aquele som parecia distante. Luísa, a verdade é que o magnata, ele foi envolvido no seu caso. Há muito tempo. Enquanto você trabalha aqui, ele tem algo que pode destruir sua vida. As palavras de Tânia soavam como um alerta, mas Luísa mal conseguia processá-las. Memórias amargas começaram a ressurgir. A última vez que vira aquele homem, sua vida mudara para sempre. E agora ele estava novamente diante dela. E tudo o que ela queria era deixá-lo para trás. O passado se aproximava, ameaçador como um predador. No coração, os segredos vão nos devorar, Luísa. A voz de Tânia soou como um sussurro. O que isso significava? Antes que pudesse raciocinar, o magnata levantou-se, seus olhos escaneando a sala com uma intensidade que fez Luísa sentir como se estivesse sendo despida. O que está acontecendo? Ele perguntou, e o ar parecia mais pesado a cada palavra que saía de seus lábios. Fernando tentava recuperar a situação. Calma, apenas precisamos esclarecer isso. Mas Luísa já não ouvia. O pânico a envolvia como um manto, e sua mente relutava em aceitar a cruel verdade. Seria possível que o homem que era responsável por tudo de errado em sua vida, agora poderia também ser a razão de seu futuro ser destruído? Você não sabe, mas nós temos um acordo. Um segredo muito maior do que você poderia imaginar. A frase de Tânia cortou como uma faca. Luísa sentiu a cabeça girar. E o que ela sempre duvidara, agora estava ali, prestes a explodir. O mundo dela estava se despedaçando, e ela precisava agir. Com um impulso ousado, Luísa virou-se para o magnata, um novo brilho em seus olhos. Você não pode esconder por mais tempo. A sala caiu em silêncio. Todos estavam atentos, e o que ela tinha que dizer poderia mudar tudo. O medo em seu peito agora se misturava a uma faísca de coragem. E então, quando tudo parecia prestes a desmoronar, a porta se abriu novamente. Um homem desconhecido entrou, seu semblante sério. Desculpe interromper, mas você precisa saber a verdade. O que mais poderia acontecer? A história agora tinha um novo protagonista. E Luísa só conseguiu pensar. Onde isso iria parar? Com um impulso ousado, Luísa virou-se para o magnata, um novo brilho em seus olhos. Você não pode esconder por mais tempo. A sala caiu em silêncio. Todos estavam atentos e o que ela tinha que dizer poderia mudar tudo. O medo em seu peito agora se misturava a uma faísca de coragem. E então, quando tudo parecia prestes a desmoronar, a porta se abriu novamente. Um homem desconhecido entrou, seu semblante sério. Desculpe interromper, mas você precisa saber a verdade. O que mais poderia acontecer? A história agora tinha um novo protagonista. O homem de terno escuro tinha um ar de autoridade que fez com que a atenção na sala migrasse para ele. A tensão no ambiente era palpável. Até mesmo o magnata estremeceu, seus olhos se estreitando, como um predador em alerta. Quem é você? Fernando indagou, confuso, mas o homem ignorou-o.
focando em Luísa. Você precisa saber, ele continuou. A voz, firme. Tudo o que pensou saber sobre sua vida, sobre o falido acordo que você tem com este homem, está prestes a mudar. Você não é quem você acha que é. As palavras dele despencaram como uma bomba. O coração de Luísa disparou. O que você quer dizer com isso? Sem tomar fôlego, ele prosseguiu. O magnata. Ele não delegou só negócios. Ele fez algo muito pior. Em algum momento, vocês se envolveram em um jogo cruel. Um acordo que transformou suas vidas em um pesadelo. A verdade sobre você e sobre ele é muito mais obscura. A sala estava congelada, como se até a luz tivesse hesitado em brilhar diante da revelação. O magnata, já visivelmente nervoso, se apressou para si. A porta da sala se abriu novamente. Uma mulher, com expressão decidida, entrou. O que você está fazendo aqui? A nova chegada olhou para o homem de terno escuro, e a familiaridade entre eles era inegável. Você não deveria ter vindo, ela disse, quase gritando. Luísa sentiu a sala se agitar. Quem é você? O pânico começou a tomar conta dela. A mulher ignorou a pergunta e olhou para Luísa. Você não pode permitir que ele te manipule de novo. Você não sabe o que ele fez. O magnata franziu a testa, histericamente agitando as mãos. Esta é uma armadilha. Eles estão tentando te enganar, Luísa. Mas Luísa só conseguia ver o rosto da mulher. Alguma coisa sobre ela ressoava profundamente dentro dela, como se soubesse que todas as peças estavam conectadas. Frequentemente, as verdades mais profundas estão ligadas às mentiras mais dolorosas, a mulher disse. Eu sou sua irmã. As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina. Um silêncio absoluto tomou conta da sala. Luísa mal conseguia respirar. A revelação a atingiu como um choque elétrico. Mas o que isso significava? Memórias, imagens de uma vida que estava enterrada, começaram a aparecer em sua mente. Ela mal olhou para o magnata. Ele tinha uma expressão decepcionada, como se tudo estivesse desmoronando ao seu redor. A sala estava cheia de segredos, todos prestes a serem expostos, enquanto Luísa lutava para compreendê-los. Ela olhou para a mulher, um mar de perguntas em seus olhos. Por que você não me disse? A nova chegada respirou fundo. Havia muito em jogo. Precisávamos de tempo para... Tempo para o quê? A voz de Luísa estava tingida de frustração e dor, enquanto uma nova tempestade se formava dentro dela. As peças começavam a se encaixar. O passado, presente e futuro dançavam num pesadelo desconcertante. E Luísa sabia que não podia mais se esconder. O jogo havia mudado e ela estava no centro dele. Precisamos descobrir a verdade de uma vez por todas. E ao fazer a declaração, Luísa sentiu que algo dentro dela havia despertado, uma determinação fervente, enquanto o peso da revelação ameaçava desmoronar tudo ao seu redor. As vozes na sala se tornaram um murmurinho distante, enquanto Luísa ponderava sobre o que vinha a seguir. As consequências daquele momento, aquelas revelações. Como tudo isso mudaria suas vidas? Uma sombra de expectativa pairava sobre todos, criando um clima elétrico. O que mais? Estava à espreita, nas profundezas do passado, esperando para ser revelado. A sala estava em um silêncio sepulcral. Luísa ainda tentava processar a revelação de que aquela mulher era sua irmã. O peso da descoberta a afligia como uma âncora. O magnata parecia se encolher ante o novo duelo. Fernando, o diretor nervoso, estava paralisado. As palavras ficaram pendentes no ar, implorando por respostas. Luísa olhou nos olhos da mulher. Por que você nunca me disse? O que mais eu deveria saber? A incredulidade tomava conta dela, e seu coração pulsava em um ritmo caótico. As lágrimas ameaçavam brotar, mas Luísa não se deixaria abater. Precisamos sair daqui, agora! Gritou a irmã.
mas sua expressão era de desespero e não de determinação. A tensão na sala esfriou a temperatura. O magnata, visivelmente agitado, balançava a cabeça em negação. Isso é uma loucura! Vocês estão se deixando enganar. Mas a mulher não se deixou abater. Você não entende, Luísa. Não escute. Ele tem uma agenda. O olhar penetrante da irmã estava cheio de urgência. O que aquilo significava? O sonho de um futuro, até então rosado, tornava-se cinza. Nesse exato instante, um grito agudo cortou o ar. É uma armadilha. Todos viraram-se para a porta, onde estava uma figura conhecida. Era Tânia. Seu olhar era aterrorizante e transparecia um conhecimento que ninguém mais tinha. Vocês precisam saber a verdade. O clima pesado explodiu em confusão. O magnata começou a falar, mas Luísa o cortou com a adrenalina disparada. Você vai me dizer tudo o que está acontecendo aqui. As palavras saíram da sua boca como balas. O medo estava transparecendo em todos os rostos, mas Luísa não podia se permitir sentir isso agora. Ela tinha o espectro a enfrentar. Tânia avançou, quase tropeçando em sua própria fala. O que você não sabe, Luísa, é que você não é apenas uma vítima. Você estava profundamente envolvida. O que Ana estava dizendo? Luísa se sentiu nauseada, como se o chão tivesse desaparecido. Envolvida em quê? A mulher que se apresentou como irmã, agora pálida, olhou para Luísa com olhos suplicantes. Ele te manipulou para servir ao seu plano, e a verdadeira razão pela qual você nunca conseguiu escapar. Um barulho ensurdecedor ecoou pela sala. O magnata gritou: "Basta! Eu não deixarei vocês! Isso acaba aqui!" Ele se levantou, parecendo um leão ferido, e avançou em direção à saída. Porém, um grito estridente o fez congelar. Tânia puxou um tablet da bolsa e, com um toque ágil, mostrou a tela para todos. Eu tenho provas. Essa apresentação, esses contratos, eles têm documentos falsificados. Fui eu quem descobriu, e achei que vocês precisariam saber antes que ele destruísse tudo. O magnata empalideceu. Você não pode fazer isso. Ele balançava as mãos como se estivesse tentando adivinhar a próxima jogada. Luísa e sua irmã se entreolharam. A revelação estava cavando a sepultura do que pensavam saber. Se aqueles documentos fossem reais, se a conexão entre eles, o passado e aquelas traições saíssem à luz, tudo mudaria. Algo muito mais sombrio se erguia entre eles. O que está acontecendo, Luísa? Indagou Fernando. Mas Luísa estava além de qualquer palavra. A verdade estava sobre ela como uma pressão insuportável. Mas com o grito da Tânia ainda ecoando na sua mente, ela sentiu uma chama de esperança, mesmo no meio daquela tempestade. Antes que pudesse articular uma resposta, a porta se abriu de novo. Um homem alto e imponente entrou, sua silhueta obscurecendo a luz da sala. Desculpem a intrusão, mas a verdade está prestes a ser revelada, e vocês todos precisam ouvir. O coração de Luísa disparou. O que mais poderia acontecer? O clima estava carregado de expectativa, e o mundo como ela conhecia estava prestes a se desvanecer, enquanto o novo protagonista se preparava para pesar suas palavras. E o que estava à espreita nas sombras poderia não ser o que todos esperavam. A sala estava em um silêncio tenso. O homem de terno escuro, com uma presença imponente, observava Luísa, como se estivesse medindo cada palavra que sairia de sua boca. A verdade está prestes a ser revelada, e vocês todos precisam ouvir. Seu olhar percorria a mesa, absorvendo a atenção. Quem é você? Luísa finalmente perguntou, o coração disparando. A cada segundo, sentia que o chão se movia sob seus pés. Meu nome é André, e eu sei quem você realmente é, Luísa. Ele respondeu, sua voz ecoando na sala. O ar parecia gelar. O magnata, que antes estava nervoso, agora se encolhia, como se uma tempestade se aproximasse. A irmã de Luísa, com um rosto pálido, respondeu. André, o que você está fazendo aqui? Isso não é seguro.
O desespero a tornava frágil. Luísa sentia um nó na garganta. O queixo tremia. Não importa se é seguro ou não. André continuou, focando em Luísa. A vida que você pensava que tinha é uma ilusão. O passado real que você compartilha com ele é mais sombrio do que você imagina. O que você sabe sobre meu passado? Luísa questionou, a voz falhando. Tudo parecia surreal. Um pesadelo em um estúdio de televisão. Luísa, você precisa entender, disse Tânia, interrompendo. Mas não havia tempo para mais. André levantou a mão. Silêncio todos. Ele insistiu, e a sala se aquietou. Luísa, você e esse magnata têm um histórico muito mais profundo do que uma simples relação de negócios. Vocês estão conectados por algo muito mais devastador. Como assim? Luísa sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele é a razão pela qual sua vida desmoronou. Não só ele, mas a decisão que ele tomou. Alguma vez você se perguntou por que você se lembrou dele daquela maneira? O olhar de André fixou-se no magnata, que agora estava visivelmente inquieto. Isso é ligeiramente absurdo. O magnata se opôs, levantando-se. Você não sabe do que está falando. Luísa sentiu a pressão subindo enquanto André prosseguia. Foi uma trama, Luísa. Um crime organizado. Ele estava atrás de você, desde o princípio, manipulando tudo. O que você não sabia é que ele também estava usando sua família como moeda de troca. O murmúrio na sala cresceu e o pânico se espalhou. As expressões mudaram para descrença e horror. E Luísa começou a perceber que tudo o que pensava sobre sua vida estava em um fio. Cada lembrança, cada dor, agora se tornava um quebra-cabeça insurgente. Isso é loucura. Você não pode simplesmente dizer isso. Tânia gritou. Mas a urgência de André era inegável. Eu não estou dizendo isso por acaso. Luísa, você vai lembrar quando ouviu aquele nome quando sua vida se torceu. Ele fez você acreditar que sua realidade era diferente. O magnata começou a suar. Isso não é verdade. Tudo isso é uma armadilha. E desde quando você se preocupa com a verdade? André disparou, sua pulsação subindo. Luísa, você é mais forte do que pensa. E você tem provas de que ele tentou destruir você. Com um movimento rápido, André puxou um documento dobrado do bolso. Esse é o contrato que ele deixou para trás. Você precisa ler. Luísa, você deve saber. Você tem que tomar uma decisão. O ambiente estava agitado e a tensão era palpável. Luísa, ainda confusa, se lançou em sua direção, pegando o documento. Com uma rapidez urgente, ela começou a ler, cada palavra fazendo sua cabeça girar. Uma ligação estranha, um nome que ela conhecia, e de repente tudo. Esse é o nome do meu pai, ela gritou, a sala em choque. O olhar do magnata se encheu de medo. O que você fez? O que você realmente fez? Nesse momento, a porta se abriu violentamente. Um grupo de homens armados entrou, com expressões firmes. O caos tomou conta, e o coração de Luísa afundou. Não se mexam, um deles gritou. O susto foi instantâneo. Agora, tudo mudou. André sussurrou para Luísa, enquanto a realidade se desmoronava em volta deles. O magnata estava prestes a enfrentar tudo o que havia construído, e Luísa se viu no centro de um jogo perigoso, entre a verdade e a escuridão. E na confusão, as palavras de André ressoaram em sua mente. A vida que você pensava que tinha é uma ilusão. E com isso, Luísa sabia que o corajoso passo seguinte poderia mudar tudo, ou acabar com ela para sempre. A sala estava em um silêncio tenso. O homem de terno escuro, com uma presença imponente, observava Luísa, como se estivesse medindo cada palavra que sairia de sua boca. A verdade está prestes a ser revelada. E vocês todos precisam ouvir. Seu olhar percorreu a mesa, absorvendo a tensão. Quem é você? Luísa finalmente perguntou, o coração disparando. A cada segundo, sentia que o chão se movia sob seus pés. Meu
Nome é André, e eu sei quem você realmente é, Luísa. Ele respondeu, sua voz ecoando na sala. O ar parecia gelar. O magnata, que antes estava nervoso, agora se encolhia, como se uma tempestade se aproximasse. A irmã de Luísa, com o rosto pálido, respondeu, André, o que você está fazendo aqui? Isso não é seguro. O desespero a tornava frágil. Luísa sentiu um nó na garganta. O queixo tremia. Não importa se é seguro ou não. André continuou, focando em Luísa. A vida que você pensava que tinha é uma ilusão. O passado real que você compartilha com ele é mais sombrio do que você imagina. O que você sabe sobre meu passado? Luísa questionou, a voz falhando. Tudo parecia surreal. Um pesadelo em um estúdio de televisão. Luísa, você precisa entender, disse Tânia, interrompendo. Mas não havia tempo para mais. André levantou a mão. Silêncio todos. Ele insistiu, e a sala se aquietou. Luísa, você e esse magnata têm um histórico muito mais profundo do que uma simples relação de negócios. Vocês estão conectados por algo muito mais devastador. Como assim? Luísa sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele é a razão pela qual sua vida desmoronou. Não só ele, mas a decisão que ele tomou. Alguma vez você se perguntou por que você se lembrou dele daquela maneira? O olhar de André fixou-se no magnata, que agora estava visivelmente inquieto. Isso é ligeiramente absurdo. O magnata se opôs, levantando-se. Você não sabe do que está falando. Luísa sentiu a pressão subindo, enquanto André prosseguia. Foi uma trama, Luísa. Um crime organizado. Ele estava atrás de você desde o princípio, manipulando tudo. O que você não sabia é que ele também estava usando sua família como moeda de troca. O murmúrio na sala cresceu, e o pânico se espalhou. As expressões mudaram para descrença e horror, e Luísa começou a perceber que tudo o que pensava sobre sua vida estava em um fio. Cada lembrança, cada dor, agora se tornava um quebra-cabeça insurgente. Isso é loucura. Você não pode simplesmente dizer isso. Tânia gritou, mas a urgência de André era inegável. Eu não estou dizendo isso por... Cada frase fazia seu coração disparar. Então, um grito cortou o ar. Parem! Ninguém se mexe! Era um segurança, a expressão aterrorizada, entrando na sala. Todos se viraram, confusos e assustados. Estamos cercados. Sua voz arrastava um peso que ninguém esperava. O silêncio foi quebrado. Era a hora da verdade, mas o ambiente se tornava ainda mais caótico. O que você fez? André perguntou, o medo fazendo sua voz tremer. O magnata começou a se mover para trás, rastreando a sala com um olhar apavorado. Não se preocupe, o segurança disse com um tom sombrio. A situação está sob controle. Mas, na verdade, Luísa podia sentir que algo estava prestes a explodir. Segurança? Por que você está aqui? O rosto do segurança estava coberto de suor. A tensão dançando ao seu redor. Você não faz ideia do que está acontecendo. Um estrondo ecoou, e a porta da sala foi arrombada. Outro grupo de homens armados entrou, avançando com rostos frios. Saia do caminho, um deles ordenou. Apontando a arma, a sala virou um campo de batalha. O que vocês querem? O magnata gritou, sua mascarada de confiança desmoronando. Mas antes que alguém pudesse reagir, um disparo ecoou, cortando o ar. O segurança caiu, e a sala tremeu. O tum-tum do coração de Luísa parecia explodir em seu peito. Ela nem acreditava no que estava vendo. Alguém tinha sido atingido, e tudo agora estava fora de controle. Luísa, você precisa... Tânia começou, mas Luísa não ouvia. Estava em choque, mirando o caos. O magnata estava em pânico, tentando encontrar uma saída, mas ele só arrastava mais problemas. Isso vai acabar mal para todos nós. Enquanto a confusão tomava conta, Luísa teve um lampejo. O passado que ela pensava que estava longe, agora estava prestes a batê-la de frente. André tinha razão. Tudo o que ela pensava saber
estava prestes a desmoronar. E a única coisa que ecoava em sua mente era: quem realmente era ela? O quão fundo era o buraco que se abriria a partir do minuto em que o último tijolo fosse derrubado? O tempo estava correndo, e com ele, tudo poderia mudar para sempre. O caos na sala parecia interminável. Luísa estava paralisada, os olhos fixos no papel que tinha em mãos. O estalo do tiro ainda ecoava na sua mente, e o sangue dela fervia. O magnata estava se movendo. A expressão dele era de puro desespero. Ela queria gritar, queria entender, mas tudo se misturava em um turbilhão de emoções. André, o homem de terno escuro, estava um passo à frente dela. Luísa, agora não é o momento para hesitar. Você precisa saber a verdade. Mas antes que ela pudesse processar aquelas palavras, outro som explosivo cortou o ar. A porta voltou a se abrir, e mais homens armados entraram. A situação se tornava catastrófica. Não se mexam, um deles gritou. E o pânico tomou conta novamente. Luísa estava cercada. O ar estava pesado, quase impossível de respirar. Os olhares de todos eram aterrorizados. Ela podia sentir o desespero crescendo no ambiente. Luísa, escuta, disse Tânia, se aproximando. Mas o grito de André a interrompeu. Você pode estar em perigo. Eles estão aqui. Para você. Para mim? A confusão tomou conta. Luísa olhou para as armas e para o magnata, que agora estava prestes a desmoronar. Ela precisava compreender. O que está acontecendo? André, que parecia manter a calma, olhou nos olhos dela, como se tentasse transmitir a urgência. Você não está apenas em um lugar perigoso. Você é a chave para algo muito maior, Luísa. Ele manipulou sua vida de uma maneira que você nem imagina. Antes que Luísa pudesse responder, um dos homens armados atirou para o alto, enviando um estrondo pela sala. Silêncio. E foi nesse momento, nos olhares se voltaram para o magnata, que agora tinha uma expressão de terror absoluto. O que você sabe sobre ela? Aqui. E agora, você vai falar. O homem que liderava o grupo estava imponente, mas o magnata estava em estado de choque. Não, você não pode fazer isso, ele gritou, a voz tremendo. Luísa percebeu que algo estava se desprendendo dele, algo que guardava há muito tempo, como se um fio estivesse se rompendo. Então, tudo aconteceu rápido demais. Você acha que pode ficar impune? O líder dos homens armados se aproximou, apontando o dedo na direção do magnata. E Luísa viu o homem esticar a mão, como se estivesse tentando escapar. E então, a reviravolta. O magnata, cercado por homens armados, começou a rir, uma risada nervosa que ecoou pela sala. Você não sabe quem eu sou, ele gritou, e, nesse momento, Luísa percebeu. O olhar dele mudou. As cartas estavam na mesa. Eu sou o filho do dono do poder. Você acha que pode me derrubar assim? A revelação caiu como uma bomba. O impacto foi tão forte que Luísa quase desmaiou. Ele não era apenas um homem da alta sociedade. Ele era parte de algo ainda mais profundo, um sistema que manipulava e controlava vidas. Você nunca soube, não é, Luísa? Sua vida toda foi arquitetada para isso. O ar estava tenso. Os homens armados hesitaram por um instante. A confusão crescia na sala, cada um olhando o outro, tentando entender o que aquela explosão significava. André, que até então tinha uma postura firme, pareceu vacilar, e os olhos de Tânia estavam arregalados. Você sempre foi a peça-chave. E agora, com sua verdade exposta, ele continuou, a voz cada vez mais alta. Você acabou de cavar sua própria sepultura. E as palavras que saíram da boca dele deixaram Luísa em estado de choque. Agora, não era só sobre ela, era sobre tudo o que ela representava. O passado se fechando, o futuro desaparecendo na neblina. O que você quer dizer? Ela perguntou. Mas a resposta estava embaçada, como um sonho que ela não conseguia entender.
Enquanto a sala se tornava um burburinho de murmúrios e olhares confusos, Luísa sentiu um frio na espinha. Ela não era apenas uma vítima. Estava entalada em uma teia mais complexa do que jamais imaginara. Não tem como escapar disso, não para você. O magnata completou, seu olhar agora malicioso. O terror e a urgência aumentam. Luísa percebeu que aquele momento mudaria tudo. O passado e o futuro colidindo na sua frente. O que ela havia acreditado ser sua realidade não era nem a metade da verdade. E a pergunta permaneceu ecoando, como um sussurro aterrorizante. Quem sou eu realmente? À medida que a tensão aumentava, Luísa percebeu que a sala nunca mais seria a mesma. A vida dela estava prestes a mudar para sempre. Mas ainda havia perguntas sem resposta. E a pergunta mais crucial de todas ressoava em seu coração. Quem realmente tinha o controle ali? A sala estava o silêncio tenso. O medo pairava no ar, como uma nuvem carregada prestes a despencar. Luísa olhava para o magnata, as palavras dele ainda ressoando em sua mente. Você não pode escapar disso. O pânico estava se espalhando, mas não havia tempo para hesitações. O que ele tinha em mente? E o que estava por trás de tudo aquilo? A André, com a aura de mistério, ainda fixava seu olhar em Luísa. Luísa, você realmente precisa saber quem você é e quem ele é para você. Nessa hora, a incerteza martelava na cabeça dela. Ela sentiu um aperto no peito, como se algo estivesse prestes a estourar. A sala inteira parecia conter a respiração, esperando no limiar de um colapso. O magnata, em um gesto desesperado, pegou seu telefone. Não, você não pode fazer isso, eu sou poderoso. O grito dele foi cortado por um barulho ensurdecedor. A porta novamente arrombou. Era um homem robusto, com uma expressão séria. Mas o que mais assustava era a identificação no seu peito. Era da polícia. Parem! Vocês estão todos cercados. Ele apontou a arma e a tensão disparou. O magnata ficou branco como papel, suas defesas implodindo. A sala de reuniões, que antes era um campo de batalha de palavras, agora parecia um frenesi de desespero. A adrenalina cortava o ar como faca. Não podemos confiar nele. Ele está aqui para nos prender. O magnata berrou, mas a mulher que se apresentou como irmã de Luísa gritou. Calem a boca. Ele precisa saber a verdade. Então André, com um olhar de determinação, foi em direção ao novo protagonista. Você não entende, agente. O que está em jogo é muito maior. Essa mulher é a chave para desmascarar a verdade. A sala estava se tornando um palco de intriga e Luísa sentiu um frio na espinha. Se tudo o que André dizia era verdade, alguém ali tinha jogado um jogo muito mais sujo. O agente olhou de André para Luísa e então para o magnata, tentando juntar as peças do quebra-cabeça que se formando. Foi nesse momento que Luísa percebeu o detalhe gritante. O rosto do agente era familiar. Ela sentiu o coração disparar enquanto uma lembrança surgiu como um flash. Espere, ela gritou apontando para o agente. Você é o irmão de Tânia. O rosto dele congelou, um misto de surpresa e medo. O que você está fazendo aqui? O clima esquentou novamente, o silêncio sufocante se transformando em murmúrios nervosos na sala. O que você sabe sobre nós? Tânia indagou, sua voz trêmula. O caos estava tomando conta da sala. Estou aqui para colocar um ponto final nessa história. O agente disse, seus olhos lançando sinais de cansaço. Sabemos sobre o seu passado, Luísa. Você não é apenas uma funcionária. É parte de um jogo que ultrapassa nossas compreensões. Os olhos de Luísa se alargaram. Jogo? Que jogo? As palavras escaparam de seus lábios em um sussurro, mas o agente não hesitou. O magnata controlava não apenas seu destino, mas também sua família. Ele manipulou tudo isso. As fraudes, a corrupção, tudo leva a você. O olhar do magnata se transformou em pavor.
Mentira! Você não sabe do que está falando. Mas a sala estava pegando fogo. Luísa olhou para todos ao seu redor. Cada expressão, cada emoção. A verdade estava naquela sala. E parecia mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. Então, em um movimento inesperado, o agente se virou para o magnata. O que você fez com a família dela? A acusação pesada pairava no ar como balas, e cada palavra cortava mais fundo do que qualquer tiro. Parem, vocês não entendem! Ele gritou perdido, mas Luísa já não conseguia ouvir. A sala girava em confusão, as ligações começando a se sobressair. Ela sentia que a cada revelação manchava mais o passado que estava tentando deixar para trás. As lacunas se fechando rapidamente, e nenhum deles sabia o quanto iriam desvendar. E enquanto a tensão subia como vapor num forno prestes a explodir, a porta se abriu mais uma vez. Um terceiro homem entrou. E tudo foi silencioso. Ele tinha a presença de uma tempestade, e Luísa, em um golpe de intuição, subitamente soube que o que estava por vir mudaria tudo. O que ele tinha a dizer poderia ser a resposta que todos buscavam, ou a catástrofe final, que destruiria qualquer chance de um futuro. A escuridão se aproximava, e Luísa se preparou para a verdade que poderia alterar suas vidas para sempre. A sala estava em um silêncio tenso. O homem que havia acabado de entrar parecia irradiar autoridade. Seus olhos ondeavam sobre todos como se buscassem um alvo. Luísa sentiu sua respiração acelerar. O que ele tinha a dizer poderia ser a verdade que todos buscavam, ou o desastre final. Eu sou Léo, e estou aqui por quê? Porque vocês precisam saber a verdade. Ele começou, sua voz firme. O olhar dele se fixou em Luísa, e ela sentiu um frio na espinha. Principalmente você, Luísa. Você é mais importante do que... Imagina. O magnata começou a protestar, mas Leo o ignorou. O homem parecia se tornar uma sombra, encolhendo-se sob o peso das palavras lançadas. Luísa trocou olhares com André e Tânia, claramente confusos. O que você quer dizer com isso? Luísa, não é só sobre o passado, é sobre o presente e o futuro que estão em jogo. O magnata não é quem você pensa que é. Léo continuou, cada palavra martelando como um ponteiro de relógio em contagem regressiva. Não escute ele, o magnata gritou, perdendo a compostura. Isso é tudo uma armação. Eu sou inocente. Mas havia um tremor em sua voz que Luísa nunca tinha notado antes, e aquilo a deixou intrigada. Ele tentou usar você como uma peça em seu jogo, Luísa. O que você não sabe é que a verdadeira conexão que vocês têm vai muito além de negócios, Léo revelou. E Luísa se forçou a controlar a respiração enquanto cada frase parecia cortar mais fundo. A vida de sua família e o que ocorreu com seu pai, tudo isso está ligado a ele. O magnata parecia prestar atenção ao que estava sendo dito, os olhos arregalados. Você não sabe do que está falando, Léo, isso é uma loucura. O clima na sala estava mudando rapidamente. As expressões dos homens armados, antes firmes, agora mostravam indecisão. Luísa piscou, buscando clareza no que estava acontecendo. Ela precisava entender. O que você quer dizer com meu pai? O que aconteceu com ele? Léo engoliu em seco, um olhar de compaixão e tristeza em seu rosto. O magnata não é só um empresário. Ele estava envolvido em algo muito mais sombrio. Você não sabe que seu pai, ele foi forçado a trabalhar para ele. Isso nunca foi sobre você. Era sobre poder e controle. Ele precisava de alguém para não apenas manipular, mas também para apagar. A sala ficou em um silêncio. O estalo voltou a ecoar pela sala, e a tensão era palpável. Luísa, perdida em ondas de confusão, balançou a cabeça. O magnata se estava se defendendo, sua voz falhando. Isso é uma invenção. Mas Léo não hesitou. Os documentos que você tem, Luísa, eles podem mudar tudo. Eles não só provam o que ele fez, mas também mostram o que ele está planejando fazer.
Você tem que usar isso ao seu favor. Luísa sentiu seu mundo desmoronar. A verdade que ela pensava ter em mãos começou a escorregar. E o que eu faço agora? Como posso confiar em você? O desespero ecoou em sua voz. Foi então que, em uma reviravolta absurda, o agente levantou uma mão, apontando para alguém, no fundo da sala. Era sua irmã. Luísa, ela gritou. O rosto dela estava pálido e trêmulo. Você precisa ouvir isso. Eu sou a chave. Eu sabia de tudo isso. Luísa congelou. O que você quer dizer com isso? O choque a paralisou. O que mais ela não sabia? Você não só é parte disso. Você foi escolhida para mantê-lo em pé. Se você não fizer a coisa certa, todos nós estaremos perdidos. A irmã continuou, sua voz quebrando. Luísa olhou de volta para o magnata. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar dolorosamente. O que poderia ser a chave para sua liberdade agora se tornava a prisão mais mortal. O que mais você escondeu? Ela exigiu. E a sala estava prestes a explodir. A tensão crescia, e na fração de segundo que pareceu se estender para horas, ela percebeu que o verdadeiro jogo acabara de começar. E a realidade que ela conhecia talvez nunca mais voltasse a existir. O que isso significaria para todos eles? A tensão estava palpável. O silêncio se estendia entre Luísa e Léo, o homem que disse conhecer sua verdade. Ela sentia a adrenalina disparar em suas veias, como se estivesse prestes a entrar em combate. O que você quer dizer com tudo isso? Sua voz tremia, uma mistura de medo e curiosidade. Léo respirou fundo, olhando nos olhos de Luísa. Você é a chave para desmascarar ele, para finalmente mostrar a verdade ao mundo. Aquele homem, ele apontou para o magnata. Tem um passado negro que ninguém conhece, e você precisa decidir se vai lutar contra isso ou se entregar ao jogo dele. O magnata estava em pânico, suas mãos tremiam. Isso é uma loucura. Você não sabe do que está falando. Ele tentou se afastar, mas os homens armados o cercaram, prontos para agir a qualquer sinal. A sala estava cheia de tensão, a cada olhar, a cada sussurro. Luísa sentia as correntes do passado, tentando segurá-la de volta. Tânia, a amiga de Luísa, gritou. Isso é seu momento, Luísa. Você precisa confrontá-lo. Fale a verdade. A voz dela ecoou com urgência, como um chamado à ação. Luísa sentiu algo dentro dela se acender. Com um passo à frente, Luísa encarou o magnata. Você não pode mais controlar minha vida. Eu sei o que você fez com minha família, o que você tirou de mim. O magnata a encarou com olhos cheios de desespero, mas a determinação de Luísa era um farol forte e brilhante. Ela havia encontrado seu poder. O que você quer dizer? O magnata murmurou, a bravura começando a se desfazer. As palavras dele não tinham a mesma força de antes. Luísa podia ver que ele estava perdendo o controle. Você pensa que pode simplesmente manipular a vida dos outros? Você destruiu a minha família. Seu peito ardia com cada palavra. Mas agora, as mentiras estão expostas. Nesse momento, a sala estava cheia de murmúrios ansiosos. As pessoas começaram a olhar umas para as outras, uma onda de consciência começando a se espalhar. Luísa nunca havia se sentido tão viva. Ela estava pronta para lutar. O passado não pode mais te manter amarrada, Léo disse, a voz profunda. Agora depende de você. Se você se levantar, pode salvá-los a todos. Sua história pode mudar o curso da sua vida e de tantas outras. Luísa olhou para sua irmã e para Tânia. Elas lhe deram força. Eu não tenho medo de você. Eu vou expor suas mentiras, ela declarou. O magnata, percebendo que estava perdendo, tentou escapar, mas a sala estava bloqueada. O jogo dele havia terminado. Os homens armados começavam a prender o magnata, enquanto Luísa sentia o fardo começando a se dissipar. O peso do medo que tinha carregado a vida toda estava se desfazendo. E, inclinando-se para a frente,
Luísa exclamou. Está na hora de você responder por tudo que fez. Mas antes que pudesse continuar, um estrondo ecoou pela sala. As portas se abriram violentamente, revelando um grupo de agentes da polícia que entraram armados e prontos para fazer cumprir a lei. Está tudo acabado, gritou o líder do grupo. Luísa mal conseguia acreditar. No fundo dela, um turbilhão de emoções se formava. Alívio, dor, expectativa. O desenrolar da trama era mais intenso do que ela poderia imaginar. O magnata foi levado, seu rosto pálido e derrotado. Enquanto ele desaparecia, Luísa sentiu que um capítulo de sua vida estava se fechando. Ela olhou para suas parceiras, André, Tânia e sua irmã. Elas eram agora parte de sua jornada de libertação. Esse é o começo de algo novo, Tânia disse, um sorriso se espalhando em seu rosto. Luísa assentiu. Haviam ainda um longo caminho a percorrer, mas ela estava decidida a não deixar o passado definir seu futuro. Com uma nova determinação pulsando em seu coração, Luísa sentiu como se um novo sol estivesse surgindo em sua vida. No entanto, ao olhar em volta, ela sabia que as sombras poderiam voltar, e a luta ainda não tinha acabado. Ela tinha que ficar esperta e proteger não só a si mesma, mas aqueles que amava. E enquanto a sala se esvaziava, Luísa sentiu uma onda de esperança. A vida estava começando de verdade, e nada poderia pará-la. Mas agora ouça com atenção. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito a alimentar o algoritmo e nos mantém vivos. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar e fazer parte dessa jornada. Os verdadeiros fãs sempre estão prontos para ajudar.